Boa noite, Igreja de Cristo, graça e paz do Senhor Jesus, que a presença do Espírito Santo esteja conosco mais uma vez, mais um dia, tudo para honra, glória, louvor do Altíssimo, tudo para que Ele seja exaltado, tudo para que Ele seja amado e aclamado por nós, para as nossas vidas, amém? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos essa noite, Pai. Queremos a Tua presença, queremos o Teu amor, queremos a Tua companhia. Queremos ser atraídos pelo Seu amor nessa noite. Nos atrai com o Seu amor, nos constrange com a Tua misericórdia, nos constrange com a Tua presença, Senhor. Toma este lugar, toma este culto, toma esta live nas Tuas mãos, no Teu poderio, Senhor. É tudo para Ti, Deus. Vem com Teu amor sobre nós, vem com Teu amor sobre nós, Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o Teu amor, sem o Teu perdão, o que seria de Deus me amou tanto que entregou Seu Filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o Teu amor, sem o Teu perdão, o que seria de Deus me amou tanto que entregou Seu Filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama
incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Nós começamos o culto desta noite dizendo: Jesus te ama, Cristo te ama, Jesus te ama. Onde você estiver, receba essa palavra sobre a sua vida. Deus te ama, Ele te ama. O cuidado de Deus é demonstração de amor, a resposta de Deus é demonstração de amor, o porvir de Deus é demonstração de amor, o cuidado, a provisão, o abraço, tudo que Ele faz em nosso favor é um amor imerecido sobre as nossas vidas, é um amor incalculável sobre as nossas vidas. E Deus te ama. Independente das suas circunstâncias, se hoje você está forte, se você está fraco, se você está de pé, se você está caído, se a sua fé está elevada, se a sua fé está caída, não importa. O amor de Deus é imutável. Ele te ama. E Ele está sempre de braços abertos. Seja para nos acolher, seja para limpar as nossas feridas, seja para sarar as nossas dores, seja para nos amar, para nos cuidar. Ele está sempre de braços abertos para nós. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Que seja uma verdade na sua vida. Deus te ama, Jesus te ama, Jesus se importa com você. Ele está sempre de braços abertos para nos receber. Ele está sempre perto para cuidar de nós. Ele disse que não ia nos abandonar e Ele não nos abandona. Ele está sempre conosco, está sempre de braços abertos, está sempre nos acolhendo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido você que pode, abre a sua Bíblia comigo no livro de Salmo. Nós vamos ler o Salmo 42. Aleluia, Jesus. Salmo 42, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem constantemente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria, louvor, multidão e festa. Porque está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu, pois ainda o louvarei. Amém. Senhor Jesus, eis aqui a Tua palavra, Deus, que seja ministrada conforme o Teu querer, conforme o Teu Espírito Santo quiser. Nada além, Senhor, do Teu querer, nada além das Tuas revelações,
nada além da tua voz, nós não precisamos de mais nada além da sua voz. Então, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor se revele nessas linhas para as nossas vidas. Cuide de nós essa noite através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, esse salmo é um salmo muito conhecido. Imagino que tem até algumas pessoas vivendo este momento. Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Mas antes de chegar neste momento no versículo que nós acabamos de ler, no versículo 5, que foi o último que nós lemos, esse salmo, ele foi escrito pelos filhos de Coré, ou um dos filhos de Coré, que eles são mencionados mais lá no livro de 2 Crônica, no livro de Números, quando é separado os levitas para adoração no templo, quando é separado as tribos, é separado os levitas, os adoradores, quando é separado os ministros. Então, nesses contextos, explica melhor quem eram os filhos de Coré. Era uma família levítica, as pessoas, elas adoravam ao Senhor no templo, elas prestavam culto, prestavam louvores, elas ajudavam no templo. Então, era uma família que os filhos de Coré, eles adoravam ao Senhor, eles eram ministros da música na casa de Deus. E neste contexto, eles estão exilados, eles estão presos longe do santuário de adoração. E a Bíblia não diz em que prisão eles estavam, em que reinado eles foram presos, em quais circunstâncias eles estavam presos. Sabe-se que eles estavam distante do templo de adoração, e a vida de um adorador é louvar a Deus. A vida de um ministro do Senhor é dentro da casa de Deus. A vida de um adorador é na presença, é no altar, é de joelhos, é no santuário. Um adorador verdadeiro, um adorador que é escolhido pelo Senhor, que tem na sua natureza, no seu DNA, o louvor, o cântico, a adoração, a exaltação, ele não consegue ficar distante deste ambiente. Ele sofre distante deste ambiente. É por isso que quando algumas pessoas que já têm esse chamado, já têm tal ministério, elas se afastam da casa de Deus, se afastam da presença de Deus, acaba se tornando uma situação insuportável, uma situação de tristeza. Causa tristeza na alma das pessoas ficar longe da adoração, ficar longe do altar, ficar longe da sala do trono. E esses salmistas, eles estavam exilados longe do santuário, e a sua alma estava completamente abatida, a sua alma estava completamente em conflito, porque além dessa prisão, além desse exílio, além de estarem longe do seu povo, além de estarem longe dos seus instrumentos, os guardas que o protegiam a prisão e os inimigos daquele lugar que eles estavam presos ficavam falando dia e noite: onde está o seu Deus? Cadê Deus? Aonde está Deus? Aonde está o seu Deus? E dia e noite eles lá pensando em situações em que eles conduziam o louvor e adoração, em situações que eles levavam a música para os eventos, eles levavam a música para as reuniões da celebração a Deus. Eles conduziam o povo a essas festividades que exaltavam ao Senhor. E neste momento eles estavam completamente distantes, numa realidade completamente diferente. Então, imagine, irmãos, eu não consigo me imaginar longe da presença de Deus. Eu não consigo me imaginar numa situação em que eu não posso louvar o meu Deus. Eu não consigo me imaginar numa situação em que eu não posso erguer as minhas mãos, em que eu não posso abrir os meus lábios e dizer o quanto eu amo. Não consigo. Então era um momento insuportável para aqueles que adoravam o Senhor. E longe daquilo tudo e tal, então ele começa a escrever esse cântico, porque os salmos são as palavras cantadas, eram cânticos que eles expressavam seus sentimentos, a história, a cultura, a situação em que eles viviam.
E dia e noite, eles eram confrontados, a sua fé era confrontada. Irmãos, quantas vezes, imagino que mais de uma mesmo, nós vivemos situações em que as pessoas, elas debocham da nossa fé, em que as pessoas confrontam a nossa fé. E sabe o que é o mais triste? Isso não é só fora da casa de Deus, é dentro da casa de Deus também. As pessoas confrontam a nossa fé. As pessoas batem de frente com aquilo que a gente acredita. E às vezes fica assim, por que você está vivendo isso ainda? Por que a sua prova ainda não acabou? Por que você ainda está nessa situação? Aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Aonde está o seu Deus? Em outras palavras, nós somos cobrados e julgados e condenados pela nossa crença, pela nossa fé. Mas por que isso está acontecendo com você? Você não é dizimista fiel? Por que isso está acontecendo com você? Você não adora na casa de Deus? Você não é um ministro da palavra? Você não prega para as nações? Você não é um missionário? Você não é um evangelista? Por que está faltando farinha no seu armário? Mas não é sobre nós, é sobre o Senhor. Não é sobre a nossa vida, não é sobre as nossas provações, é sobre Ele. É impossível demonstrar atitude de fé se não houver provações. Irmãos, eu não sou o melhor exemplo para falar de fé, porque os meus pés vacilam muito. Porque tem dia que eu estou forte, tem dia que eu estou fraco, mas não é sobre as minhas limitações, é sobre quem Ele é. É sobre o que Ele pode fazer, é sobre quando Ele quiser fazer. Mas mesmo assim, você já tá lá vivendo uma luta, já tá difícil de aguentar, já tá difícil de combater a sua ansiedade, já tá difícil de permanecer com a sua fé. E as pessoas ficam dia e noite. Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Ele te abandonou. Mas não, que a palavra diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. E se Jesus disse, então acontece. E se Jesus disse, então nós cremos. E se Jesus disse, então nós prosseguimos de fé em fé. Ele disse que não abandonaria e Ele não nos abandona. Difícil ou não, Ele não nos abandona. E nessa angústia de alma do salmista, ele começa a entender que tinha algo que ele precisava resolver consigo mesmo. E a alma, irmãos, a alma, ela é a sede das nossas emoções. Ela é o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Ela é quem nós somos. A nossa alma, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E na nossa alma ficam armazenadas essas emoções, as sensações, as limitações, as nossas forças e as nossas fraquezas. Tudo misturado ali. Tudo misturado. E como nós somos um pouco, parte da nossa essência são emoções que estão lá na nossa alma, tem dia que essas emoções são positivas, tem dias que elas são negativas. Tem dias que a fé prevalece, o espírito tá forte, mas tem dia que a carne vence, o espírito tá fraco e a nossa alma fica no meio disso aí. A nossa alma, ela armazena essas sensações, esses sentimentos. Ela armazena o que sai de dentro para fora, mas absorve o que vem de fora para dentro também. Então as coisas se misturam ali nesse lugar, nesse ambiente. E Deus conhece a nossa alma. E chega um momento que nós estamos sorrindo, que nós estamos louvando, que nós estamos orando, que nós estamos profetizando, mas a nossa alma está abatida. Mas a nossa alma está ferida. Mas a nossa alma precisa de cuidado. Mas a nossa alma precisa do carinho do Espírito Santo. E nós vamos deixando pra lá. Enquanto ninguém pergunta, deixa estar. Enquanto meu rosto não demonstra, tá tudo bem. Mas não é assim. Não é assim.
Para o Senhor, a nossa alma ela tem muito valor. E se a nossa alma não tiver a estabilidade do Espírito Santo, se não houver nela um equilíbrio que só pode vir do céu para as nossas vidas, então nós nos perdemos. Então nós desistimos. Então a nossa fé é impactada. Então a nossa relação com Deus é impactada também. Porque nós precisamos centralizar isso. Nós precisamos de Jesus no centro, do Espírito Santo equilibrando as nossas emoções, equilibrando o nosso espírito, controlando o nosso corpo. É necessário. Então tem momentos, e eu acredito que há pessoas que estão ouvindo essa live nesse dia, que precisam confrontar a sua alma. E confrontar a sua alma sem medo, por mais que isso doa absurdamente, é como se você estivesse mesmo diante de um espelho e falar, olha, é isso que eu estou sentindo, é isso que está me matando, é isso que está me sufocando, é isso que eu não quero lidar, é isso que eu não tenho forças para continuar, é isso que eu não consigo armazenar dentro de mim porque eu vou passar mal, porque eu vou explodir, porque eu estou cansado, porque eu estou exausto. Meus ossos estão doendo de carregar tanto peso. Esse confronto nós não fazemos. Irmãos, e tem momentos que tem pessoas que podem nos ajudar com isso. Haverá situações que tem coisas que nós podemos contar com as pessoas. Mas o confronto da alma, não. O confronto da alma é só Jesus. Esse negócio que abre tudo, expõe tudo mesmo, sem reservas, só com Jesus que dá para fazer. Sabe por quê? Porque tem coisas que a gente não consegue explicar. Tem coisas que não dá para explicar. Tem coisas que por mais que você fale, argumente, dê exemplos, tem coisas que não dá para explicar. Não dá para explicar. Mas Jesus os conhece. Ele sabe. Ele sabe o que fazer. E às vezes as pessoas vão te ouvir, mas elas não sabem o que fazer. Elas não sabem como tirar isso tudo aí da sua alma. Mas Jesus sabe. Mas Ele sabe. Só Ele tem esse poder de entrar lá na nossa alma. E nesse confronto, nessa apresentação que nós fazemos a Deus, Senhor, olha aqui a minha alma. Senhor, como vai a minha alma? E o tema da ministração dessa noite é este. Como vai a sua alma? Você já parou para percebê-la? Você está preparado para se confrontar? Você está preparado para abrir o jogo consigo mesmo e com o Espírito Santo e falar, Senhor, deixa eu te apresentar a minha alma, o estado da minha alma. O estado da minha alma. Eu preciso te apresentar. E nesses momentos, eu não estou falando só de provações, estou falando de dores, de marcas, de angústias, de dramas, de lutas, de tristezas profundas, de machucados que ainda estão abertos na nossa alma. Coisas que só o Espírito Santo consegue ver, só Ele consegue moldar, só Ele consegue ir lá com um remedinho limpar, sabe? Essas coisas. É como se a nossa alma ela tivesse presa. E o nosso libertador é Jesus. E o nosso libertador é o Espírito Santo de Deus. Não são as pessoas, é Ele. É Ele. Só Ele pode ir lá e resgatar a nossa alma. E nos resgatar de nós mesmos. Porque não adianta, irmãos, sorriso no rosto, mãos erguidas, olhar fixo, se a nossa alma está doente. Se ela está machucada, se ela está com medo, se ela está confusa, se ela precisa de tratamento, precisa ter esse confronto. E diante dessa situação do salmista, ele olhava, ele percebia
o quanto ele estava triste de estar preso e não poder adorar ao Senhor. E tem coisas, irmãos, que dói tanto, tanto, tanto que a nossa alma fere. Tem coisas que quebram a gente mesmo, sabe? Tem coisas que nos desestrutura mesmo. E quando isso acontece por meio de uma provação, por meio de um período em que Deus ainda não respondeu às nossas súplicas, tem algo que ele faz que é extraordinário, que foi o que o salmista ele percebeu. Porque lá no verso 8, vou tirar um pouco de papel aqui. Lá no verso 8, capítulo 42, ele diz assim: mas de dia o Senhor mandará a sua misericórdia, e de noite a canção dele estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Ele diz assim: tudo bem, tô triste, não estou no santuário, não estou levando as pessoas, conduzindo as pessoas com a minha música para louvar a Deus. Mas as misericórdias do Senhor, elas vêm todos os dias. Mas de dia o Senhor mandará a sua misericórdia. Então ele ainda cria na misericórdia. Em momentos que nós estamos completamente angustiados e desesperados, nós precisamos crer que em Deus ainda há misericórdia. Que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E consumidos por nós mesmos, consumidos pela nossa alma, nós podemos nos autodestruir se nós não formos curados. E aí a misericórdia do Senhor se renova. E é a causa de não sermos consumidos. E aí ele fala assim: e de noite a canção dele estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Então, onde ele consegue se segurar, aonde ele consegue se apoiar, mesmo que numa prisão, mesmo que distante do tabernáculo de adoração, mesmo que distante daquele ambiente de glória, ele se apoia na misericórdia. E ele louva ao Senhor, e ele canta ao Senhor, e ele mostra para a alma dele que como as misericórdias do Senhor elas se renovam, ainda tem esperança. Ainda tem para quem louvar, a quem adorar, ao Deus da minha salvação. Eu louvarei ao Deus da minha salvação. É o que ele diz. Se só me resta a salvação neste momento, então eu louvarei ao Deus da minha salvação. Se eu só tenho um Deus de misericórdia, que é o único que é capaz de me salvar, eu louvarei ao Deus da minha salvação. E é algo precioso que Deus ministra nos nossos corações sobre isso. Esse aqui é o momento que o salmista percebe o que o Senhor pode fazer por nós. Porque nos momentos de dores, nos momentos em que a nossa alma está abatida, o Senhor vem com o Espírito Santo e nos renova. Ele vem com o Espírito Santo e ministra ali um remédio que cura, um bálsamo que cura, que sara aquelas feridas daquele momento, e é algo sensacional. Quer ver um exemplo? Já imaginou, já viveu alguma coisa que, de repente você tá em total angústia, ansioso, desesperado, com a alma desesperada mesmo. Eu vou usar esse termo porque desespero de alma é algo que acontece com todo mundo, pelo menos uma vez. E aí você vai pro culto, ou vai pro monte, ou vai orar com alguém, ou tá em algum lugar, um ambiente que chama a presença de Deus. De repente você começa a rir e chorar ao mesmo tempo, chorar e rir, chorar e rir. Aí a sua alma libera aquele choro para esvaziar. Mas vem aquele riso incontrolável também, que é o gozo do Espírito. Alguém aí já viveu o gozo do Espírito Santo? Irmãos, é algo assim, é um milagre. É poder de Deus, é graça de Deus. Que é quando a sua alma está doente,
sofrendo, cansada. De repente o Espírito Santo vem e toma a sua vida com gozo, com alegria, com paz. E de repente você está chorando para aliviar aquela tristeza, mas ao mesmo tempo seus lábios estão cheios de riso. De repente você está assim com o corpo até cheio, assim, de tanto que você está sentindo a glória e a presença de Deus. É refrigério. Tem um resumo para isso, se chama refrigério. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Então o salmista começa a entender assim, o Senhor está aqui. Eu não estou lá no templo não, mas o Senhor está aqui. E as pessoas dizendo o tempo todo, onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Ele te abandonou. Olha essa situação de calamidade. Aonde está o seu Deus? E aí a misericórdia do Senhor vem. E aí o gozo do Espírito Santo vem. Cura a nossa alma. Limpa a nossa alma. Refrigera a nossa alma. E chega um momento em que o próprio salmista, ele consegue ministrar em si mesmo. Ele consegue ministrar em si mesmo aquilo que o Espírito de Deus fez sobre ele. Por que está abatido a minha alma? Ele está no meio de uma circunstância pesadíssima. Ele está no meio de uma circunstância que ele não tem o que fazer a não ser crer e esperar no Deus da sua salvação. Ele não tinha o que fazer. Mas aí quando ele sentiu a misericórdia, quando ele sentiu a presença de Deus, os seus lábios começaram a cantar de noite. Ele diz que a misericórdia vinha durante o dia e à noite os seus lábios cantavam ao Senhor. E mesmo diante daquelas circunstâncias que os olhos dele viam, que o coração dele percebia, que os sentimentos dele estavam confusos, ele consegue ministrar, ele tem força para ministrar sobre a sua própria alma. E aí entra o versículo que todo mundo diz. Porque está batida a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus. E aí sim. E aí depois que ele passou pelo processo, que ele entendeu que tem misericórdia sim. Que Deus é um Deus conosco, que é um Deus Emanuel, que é um Deus presente, que é um Deus que vem com misericórdia, que é um Deus que apesar da nossa dor, Ele coloca cântico nos nossos lábios, que apesar de tudo, Ele coloca louvores nos nossos corações para nos curar mesmo. O salmista conseguiu encontrar ali sua alma e falar, por que está abatida a minha alma? É esse confronto de alma que nós não fazemos, nós vamos deixando acumular, nós vamos deixando pra lá, nós vamos acumulando sentimentos, sofrimentos, medos, angústias, ansiedades, até que chega um momento que tem duas situações, ou o Senhor vem com a sua misericórdia e nos salva, ou nós desistimos de tudo, ou nós abrimos mão de tudo, ou nós ficamos descrentes de tudo, de uma vez. Porque a pressão às vezes é tanta que se não for misericórdia do Senhor e vir com a sua mão e nos resgatar. A palavra diz que Ele vem e nos resgata de um lamaçal. Quando nós estamos completamente perdidos. Ele vem com a sua mão de poder e nos resgata. Então tem duas situações. Ou Ele vem com a sua mão de poder e nos resgata. E equilibra a nossa alma com o poder do Espírito Santo. Ou nós largamos tudo. Ou nós passamos a desacreditar em tudo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. E como nós já dissemos para o Senhor, a nossa alma, ela tem muito valor. A palavra diz em Mateus 16, 26 o seguinte: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Isso significa que a alma é algo inegociável. Você pode trocar a sua alma pelo mundo inteiro?
Isso significa que a nossa alma tem muito mais valor para Deus do que quaisquer coisas que existam no universo. Ele quer salvar a nossa alma. E Ele quer salvar a nossa alma para a eternidade. Mas antes disso, salvar a nossa alma de nós mesmos. Salvar a nossa alma das nossas angústias. Salvar a nossa alma dos nossos medos, dos nossos traumas, das nossas marcas, das nossas dores. Nos salvar. Ele vem para nos salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o meu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o meu Senhor virá. Ele vem para te salvar. E tem momentos, principalmente nas madrugadas, irmãos, quando a gente tá meio doido assim, que a gente não sabe se a gente tá falando com Deus, se a gente tá orando, se a gente tá dormindo, se a gente tá tendo pesadelo, se a gente tá falando pra parede. A gente não tem muita noção quando nossas orações da madrugada, o povo da madrugada aí, alguém comigo, a gente fala coisas absurdas. E se nós... é porque Deus tem muita misericórdia. Ele tem um filtro, que o filtro de Deus chama-se misericórdia. Porque a gente fala tanta coisa, tanta besteira, a gente fala com Deus que a gente não quer mais Ele, que a gente desistiu, que a gente não quer saber de mais nada. A gente fala com Deus que tá bom até aqui, vamos parar com isso, não quero mais as suas promessas, eu não quero mais nada, se for pra me sofrer desse jeito, deixa como está. A gente fala cada coisa com Deus. Ainda bem que Ele tem um filtro que chama misericórdia, senão nós seríamos fulminados. É verdade. Nosso pensamento, as nossas sensações, elas saem tudo de uma vez. Só que não adianta, irmãos. A gente fala, né? Tá falando e tal, mas assim, dentro da nossa alma, Ele sabe o que tá acontecendo. Ele sabe o que nós estamos sentindo de verdade. E o que Deus quer tratar dos nossos corações é isso. Ele sabe o que está acontecendo na minha alma e o que está acontecendo na sua alma. O que Ele quer perguntar pra você e pra mim nessa noite é: vamos confrontar isso aí? Vamos tratar? Vamos confrontar isso aí? Vamos mexer? Vamos confrontar isso aí? Vamos resolver? A gente tá sempre voltando no mesmo ponto, vamos resolver logo. Vamos mexer nisso aí. Vamos tratar isso aí. Tô aqui, vamos tratar isso. Tô aqui, vamos resolver isso. Tá pesado pra você, vamos resolver. Tem coisas, irmãos, que nós ainda estamos no processo. Nesse salmo não tá dizendo... O Salmo 43 é até uma sequência do 42. Mas naquele momento ali, o salmista ainda não tinha sido liberto, não. Ele conseguiu um refrigério para a alma. Ele conseguiu um momento com Deus, ele voltou para Deus, ele voltou o seu coração, a sua fé, o seu entendimento para Deus. Mas ele não foi liberto imediatamente, não houve isso. O processo continuou. E é o que pode acontecer com as nossas vidas. Hoje você está aí disposto a deixar que Deus confronte a sua alma, a expor para Ele essas dores aí que ninguém sabe, que você tem que orar bem baixinho para ninguém ouvir. Expor mesmo, falar com o Senhor. Deus, olha, eu tô com vergonha de mim, mas ó, o negócio aqui dentro tá desse jeito. Expor para Ele: Senhor, eu tenho esse sentimento pelo meu irmão. Eu tenho esse sentimento pelas pessoas que estão próximas de mim. Eu não consigo lidar com a vitória do meu irmão. Coisas pesadas mesmo, que a gente
Tem que. Estamos sorrindo, erguendo as nossas mãos, dando paz ao Senhor, dizendo pode contar comigo que eu estamos junto. Mas aqui dentro da nossa alma tem conflito, tem confronto, tem coisa para mexer. Deus não tá falando disso à toa. É Ele quem escuta as orações de madrugada. É Ele quem escuta você no chuveiro. É Ele quem lê os seus pensamentos antes que você pronuncie qualquer um deles. Ele é que sabe. Se tem, vamos tratar. E é interessante que quando nós somos provados e aí a nossa alma ela fica abatida, fica triste por um momento, por um processo que demora a passar, nós pensamos assim, Deus, até quando? Não é verdade? Quantas vezes nós passamos por processos que a gente fica assim com Deus todo dia? Deus, até quando? Deus, até quando? Deus, até quando? Em outras palavras, era o que o salmista estava querendo dizer, Senhor, até quando eu vou ficar nesse exílio? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? E até isso, irmãos, vai cansando a gente, vai abatendo a gente, é normal. É normal, porque viver por fé é um risco. Só que por ser o Senhor, o Deus da nossa salvação, amém? Por ser o Senhor, o Deus da nossa vida, nós cremos que é seguro. É como se fosse um risco calculado. É um risco porque nós não sabemos que caminho. Deus fala assim, eu vou te dar uma grande bênção. Eu vou ter uma obra linda na sua vida. Ter um milagre para sua vida. Mas o caminho do milagre é tortuoso. O caminho do milagre dói demais. O caminho dessas grandiosidades de Deus, ele é pedregoso, é difícil. Um caminho de fé, porque você não sabe o que vai acontecer no trajeto. A única coisa que a gente tem certeza é que é um lugar seguro, porque quando nós estamos em Deus, então nós estamos seguros. Mas o caminho é arriscado. É arriscado. Você não sabe que tipo de dores que você vai passar. Você não sabe que tipo de renúncia que você vai ter que fazer. Você não sabe o que você vai ter que deixar no meio do caminho. Quando nós falamos, enchemos os nossos lábios para cantar, eu te dou os meus ombros para carregar a tua glória, nós não sabemos o que vai ficar nos nossos ombros. Nós não sabemos o tamanho da responsabilidade. Nós não sabemos. Eu te dou os meus ombros, Senhor, para carregar a tua glória, mas qual que é o preço disso? Nós não sabemos, nós vamos pela fé. Eu tenho um ministério lindo para você. Deus vai ampliar o seu ministério, vai te levar às nações, Ele vai te colocar em evidência e tal. Promessas maravilhosas. Que quando a gente escuta, o nosso coração se enche de alegria. Mas no meio do caminho, o que fica? Nós não sabemos o que nós vamos entregar. Nós colocamos os nossos ombros para carregar a glória de Deus, mas nós não sabemos que tipo de renúncias nós teremos que fazer. Nós não sabemos em quanto tempo nós vamos andar por desertos. Não sabemos. Então é arriscado. O caminho da fé é arriscado, mas é um caminho certo também. Porque se nós estamos em Deus, então tá tudo bem. No final vai ficar tudo bem. Ele vai garantir tudo até o final. Só que nós temos que ter essa consciência que o caminho até chegar é um risco. É de fé em fé. É pisar sem ter chão, Então, imagina a nossa alma nisso aí. Imagina a nossa alma nos processos. Precisa ser cuidada. Precisa ser tratada. Precisa ser nutrida pelo Espírito de Deus, porque nesse processo é altos e baixos, é dúvidas, é incertezas, é medo, insegurança, todos os sentimentos humanos. Porque nós somos também compostos dessas emoções. E aí vem a fé, e vem a esperança, e vem as misericórdias de Deus. E quando vem as misericórdias de Deus, Ele enche os nossos lábios de cântico. Ele vem com a misericórdia de dia.
e à noite há cânticos dos nossos lábios. E pra gente encerrar, talvez você ainda não tenha condições de fazer isso hoje, de confrontar a sua alma, de apresentar ela para Deus. Seja sincero com Deus. Seja sincero com Deus. Tem algumas coisas que às vezes não acontecem na nossa vida, que não vai pra frente, que não dá certo, que demora e tal, ou que a gente volta no mesmo ponto. Porque tem coisas na alma que precisam ser curadas. Porque tem coisas na alma que precisam ser confrontadas. Porque tem coisas que precisam ser tiradas, libertas na nossa alma. Até que a gente chegue nesse ponto, chegue neste momento em que nós possamos olhar para nossa alma e falar: por que, alma? Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Irmãos, quando nós vamos chegar nesse ponto? Quando nós vamos chegar nesse ponto em que nós estamos aflitos e nós mesmos vamos poder controlar nossa alma? Não, você não vai se afligir, você não vai se abater, você não vai esmorecer. Espera em Deus. Nós vamos chegar, nós precisamos chegar nesse ponto em que nós temos um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que considera tudo que a gente largou por Ele, tudo que a gente abriu mão por Ele. Ele é um Deus que nos ama, que respeita os nossos limites, que cuida dos nossos limites. Mas Ele precisa tratar a nossa alma, precisa equilibrar isso, porque senão a gente não aguenta prosseguir. Não conseguimos. É muita luta, irmãos. É muita luta, é muito desafio, é um tempo de espera que você não sabe quando vai acabar. É um tempo de prova que você não sabe se vai piorar, se vai melhorar. E quando nós falamos: eu quero viver milagres, eu quero viver o melhor de Deus, eu quero um ministério próspero, eu quero. Tem que estar preparado para o caminho. Uma coisa que eu li uma vez, achei muito interessante. Martinho Lutero, ele foi um personagem, o principal personagem da Reforma Protestante, né? E ele escreveu algumas coisas, né, na Reforma. E uma das coisas que ele escreveu eu achei muito lindo. Anotei aqui: quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Quando eu olho para minha alma, eu acho que não tem mais jeito. Quando eu olho para minha vida, quando eu olho para as minhas atitudes, quando eu olho para os meus passos, quando eu olho para o meu comportamento, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Cristo, quando os meus olhos voltam para Ele, eu não vejo como me perder. Ou seja, eu vejo toda a minha salvação nele. Toda minha salvação nele. E que em nome de Jesus haja salvação para nossa alma hoje. Haja salvação para nossa alma, para os nossos sentimentos nessa noite. Se não for agora, pelo menos que você reflita nisso e trate isso depois com Deus. Peça o Espírito Santo para te conduzir no momento certo, no dia certo que Ele tem. Porque Ele tem um plano de salvar a nossa alma. Mas hoje nós precisamos dessa intervenção na nossa alma. Para que haja refrigério e a gente continue mais um pouco. O salmista ficou mais um tempo no exílio. E ele precisava dessa pausa, sabe? Desse refrigério, dessa misericórdia, de chamar a alma dele e falar: por que você está abatida? Vamos esperar em Deus. Para continuar. Senão a gente não consegue. Não consegue. E não são os exemplos dos outros que vai nos manter na presença.
É Jesus que nos mantém, é o Espírito Santo que nos mantém, é uma alma saudável em Deus que nos mantém. É perseverança, é fé, paciência, domínio próprio. Essas coisas que nos mantêm na presença. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo tenha ministrado no seu coração. E deixe ele confrontar a sua alma. Vai chorar. Quer te convidar. Tem dia que a gente recebe uns convites assim, quer comer uma pizza? Vamos comer um hambúrguer? Vamos comer sushi? Vamos chorar. Vamos chorar. Vamos ser honestos com Deus e conosco. Vamos limpar. Sabe aquele negócio de alma lavada? Então, pensa nisso. A alma é lavada com choro. Quando a nossa alma chora, é quando a nossa alma é lavada realmente. Quando sai tudo. Vamos chorar, sabe? Vamos chegar diante de Deus e falar: Deus, vamos limpar aqui. Deixa sair. Esvazie-se de si mesmo. Deixa sair. Deixa lá no ralinho do banheiro. Fica sozinho com Deus. Arruma um jeito aí de ficar sozinho com Deus e chora. Lava a sua alma. Lava a sua alma em Deus com o Espírito Santo que tá aí, que é o seu consolador. Não tá deixando desamparado, você não tá sozinho. Chora com Ele. Mas deixa sair tudo de uma vez. Deixa sair, deixa doer tudo de uma vez, deixa sair. Tudo de uma vez, acaba com isso. Pra você conseguir. Porque lá na frente sua alma vai se abater de novo e você vai ter que parar, confrontá-la de novo e não deixar ela bater de novo e se fortalecer em Deus de novo pra continuar novamente. Agora imagina se todo o percurso você vai só acumulando. Não vai chegar lá. Não fique com vergonha. Não fique assim achando que você é um super crente, que isso não existe, não. Fica achando que você é uma super pessoa aí, que tá aí toda, ai meu Deus, toda pureza sobre mim. Para com isso. Deixa ser curado. Deixa ser liberto. Sabe, tem umas coisas que se você for pensar, toda vez que você se pega pensando numa coisa ruim, com sentimento egoísta, tem coisa aí na sua alma pra sair. Mas que em nome de Jesus, você tenha essa reunião com o Espírito Santo hoje. Ou o dia que ele achar necessário para sua vida. Mas não deixe de fazer, não. Vai lá chorar com o Pai. Ele é o nosso refúgio. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é Deus conosco, Ele é Deus Emmanuel. Ele é um Deus que nos garante, que nos salva, que quer salvar a nossa alma. Que não vai deixar a nossa alma se perder. Se depender dele, ele não vai deixar a nossa alma se perder. Mas nós precisamos fazer esse confronto e mostrar para ele o que está acontecendo aqui. Deus, eu sou incapaz de esperar com tranquilidade, me ajuda. A minha alma está duvidando, a minha alma está descrente. Vem cá. Vamos resolver isso. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus te abençoe nessa noite. A oração vai ficar por sua conta e do Espírito Santo. Isso é muito íntimo, muito particular. É muito você e Deus. Tem que estar no momento certo para fazer isso. Então vai falar com ele. Vai lá chorar um pouquinho. Vai lá. Sabe, tem umas coisas que ainda tá te angustiando aí que... Para de carregar isso. Conversa com ele. E que ele trate contigo. Assim como ele tem tratado na minha vida. Tem tratado na minha vida, assim. Tem dia que a minha alma está aflita, batida. E a gente tem que prosseguir, mas tem dia que não é fácil. Tem dia que é complicado. Tem dia que a gente só escuta assim: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Onde está a sua vitória? Onde está a sua resposta? Mas você não disse que Deus ia fazer? Aonde está Deus? Só escutamos isso. Só que a misericórdia do Senhor, ela vem durante o dia. E à noite,
Ele coloca um cântico nos nossos lábios. Amém? Graça e paz.